Olá, sejam bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui conosco. Hoje, o tema é daqueles que moldam o nosso dia a dia sem a gente perceber muito bem. A Lei número 6.766, de 1979. É a Lei do Parcelamento do Solo Urbano no Brasil. Exatamente, uma lei já antiga, mas super relevante e cheia de atualizações. Sim, nossa fonte principal vai ser a própria lei, né? Com essas mudanças todas, e a ideia é desvendar como funciona essa coisa de dividir terrenos para a cidade crescer. Quem pode fazer, como se faz, o que precisa ter e, claro, quais as garantias para todo mundo. É isso aí, parece técnico, mas impacta onde a gente mora, a rua, o bairro. Totalmente. Mexe com infraestrutura, com desenvolvimento, ou a falta dele às vezes. Bom, vamos mergulhar nisso então. Vamos lá. Para a gente começar, o que exatamente essa lei busca organizar? Qual o foco dela? Então, o foco principal dela é regular como grandes áreas de terra, as glebas, podem ser divididas para se tornarem parte da cidade, para construção urbana. Isso é o parcelamento do solo para fins urbanos, né? Certo. E um ponto interessante logo de cara no artigo 1º é que ela já abre espaço para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios criarem suas próprias regras complementares. Ah, isso é importante. Quer dizer, não é uma regra única para um país tão diferente. Justamente, permite adaptar a realidade de cada lugar, o que é fundamental no Brasil. Faz sentido. E como a lei classifica essas divisões? Tem tipos diferentes de parcelamento? Tem sim, basicamente duas formas, o loteamento e o desmembramento. A diferença-chave está nas ruas, nas vias públicas. Ruas. Como assim? O loteamento, segundo a lei, é quando você divide a gleba em lotes, mas isso envolve abrir novas ruas ou praças, ou então prolongar ou mexer nas ruas que já existem ali perto. Então o loteamento mexe na estrutura viária da cidade mesmo. Cria caminhos novos. Isso. Já o desmembramento, ele também divide a gleba em lotes, só que ele aproveita o sistema de ruas que já existe. Não cria rua nova, nem modifica as atuais de forma relevante. Entendi. É mais uma subdivisão interna, usando o acesso que já estava lá. Exatamente. A diferença é crucial porque as exigências e o impacto na cidade são diferentes para cada um. Ok, ficou claro. E o lote, o resultado final dessa divisão? O que ele precisa ter para ser considerado um lote de verdade pela lei? Não é só um pedaço de terra, né? De jeito nenhum, a lei é clara nisso. Um lote, para ser considerado regular, precisa ser servido por uma infraestrutura básica. E as dimensões dele, o tamanho, a frente para a rua, tem que seguir o que a lei do município diz para aquela zona. Infraestrutura básica, o que entra nisso? Olha, o artigo 2º define bem, é um pacote mínimo. Tem que ter como escoar a água da chuva, iluminação pública nas ruas, rede para coletar esgoto, rede de abastecimento de água potável, energia elétrica chegando na rua e dentro do lote e, claro, as vias de circulação. Ah, então é bastante coisa. É para garantir que o lugar já nasce com condições mínimas de moradia? A intenção é essa, né? Tentar evitar que se criem áreas sem condição nenhuma logo de cara. Embora a gente saiba que garantir isso na prática é outro desafio. Com certeza. A lei até prevê uns requisitos um pouco mais flexíveis para as zonas habitacionais de interesse social, as ZIs, para tentar viabilizar a moradia popular. Foca mais no essencial ali. Certo. E a lei também se atualizou reconhecendo figuras novas, como o condomínio de lotes, onde cada um não tem seu lote, mas compartilha áreas comuns, e o loteamento de acesso controlado. Aquele que a gente chama de condomínio fechado. Isso, tipo isso. Pode ter controle de acesso, portaria, mas a lei diz que não pode impedir totalmente o acesso de quem não mora lá, desde que a pessoa se identifique e diga para onde vai. O município regulamenta isso. Interessante essa evolução. E quem pode ser o responsável por tocar um projeto desses? Quem a lei chama de empreendedor. A lei é bem aberta quanto a isso. Pode ser o dono da terra original, claro, mas pode ser também alguém que comprou a terra ou tem a cessão dela, desde que o proprietário concorde. Ok. Órgãos públicos também podem ser empreendedores, principalmente em projetos de habitação social, regularização e até empresas contratadas em parceria ou cooperativas, associações de moradores, desde que autorizadas. Mostra a diversidade de quem atua nesse mercado, né? Sim, reflete a realidade da produção da cidade. Mas imagino que não dê para fazer loteamento em qualquer lugar. Tem restrições de onde pode e onde não pode. Com certeza.
e são restrições super importantes, lá no artigo 3º. Primeiro, só pode parcelar em zona urbana, de expansão urbana ou de urbanização específica. Tem que estar previsto no plano diretor ou lei municipal. Não dá para sair loteando área rural sem planejamento. Certo, tem que ser a área já destinada a isso. E tem as proibições expressas. Não pode parcelar em terreno alagadiço ou que não dá fácil, a menos que se façam obras para resolver isso. Não pode em área que foi aterrada com lixo ou material perigoso, sem limpar antes. Faz todo sentido. Questão de segurança e saúde. Exato. E também não pode em terreno muito inclinado, com mais de 30% de declividade, porque é perigoso construir, a não ser que tenha uma solução técnica aprovada. E nem onde a geologia não recomenda, ou em área de preservação ambiental ou poluída, só depois de corrigir o problema. São salvaguardas importantes para a segurança e para o meio ambiente, né? Mesmo que a gente veja na prática... Pois é, a aplicação é o grande desafio. Voltando aos loteamentos, aqueles que criam ruas novas, tem regras urbanísticas específicas para eles? Sim, o artigo 4º detalha isso. Primeiro, uma parte da área total tem que ser destinada para uso público. Ruas, claro, mas também espaços livres como praças, parques e áreas para equipamentos comunitários tipo escola, posto de saúde. E quanto dessa área tem que ser pública? A lei diz que tem que ser proporcional à densidade de ocupação que o município definiu para aquela região. Cidades mais densas exigem mais área pública. Além disso, os lotes têm que ter um tamanho mínimo, 125 metros quadrados e 5 metros de frente para a rua. 125 metros quadrados, ok. Isso, como regra geral. Mas pode ter exceção para projeto de interesse social com regras próprias. E tem as faixas não edificáveis, onde não pode construir nada. Ah, tipo margem de rio? Exato. Ao longo de rios e águas, tem que respeitar a lei ambiental, o código florestal e o que a lei municipal definir com base em estudos. E também ao longo de rodovias, geralmente 15 metros de cada lado, e ferrovias também 15 metros. A lei municipal pode até reduzir a faixa da rodovia para 5 metros em alguns casos. E as ruas do loteamento? Elas precisam se conectar com as ruas já existentes ou planejadas na vizinhança. E o traçado delas tem que respeitar a topografia, o relevo natural, para evitar grandes cortes e aterros. Fica claro que a prefeitura tem um papel central em definir os detalhes, né? A lei federal dá a base, mas o município ajusta. Totalmente. É a lei municipal que vai dizer o que pode construir em cada zona, residencial, comercial, o tamanho máximo e mínimo dos lotes, quanto pode construir em cada um, o coeficiente de aproveitamento. Entendi. E a lei federal até diferencia o que é equipamento comunitário, escola, saúde, lazer, do que é equipamento urbano, redes de água, esgoto, energia, drenagem, gás. O município pode exigir faixas extras para passar essas redes. Nossa, é realmente um processo complexo para aprovar um loteamento. Como isso funciona na prática? Quais são as etapas? Olha, simplificando muito, a gente pode pensar em umas 3 fases principais. Primeiro, o interessado vai na prefeitura e pede as diretrizes. É tipo perguntar, prefeitura, o que eu preciso seguir para lotear essa área aqui? E o que ele apresenta para a prefeitura? Uma planta básica da área, mostrando os limites, se tem rio, mata, construção, as ruas vizinhas e o que ele pretende fazer ali. Aí a prefeitura analisa e devolve essa planta com as indicações oficiais. Ó, tem que respeitar essa rua futura aqui, o traçado das ruas principais deve ser mais ou menos esse, reserva a área para a praça aqui, para a escola ali, cuidado com essa faixa de preservação. Uma espécie de pré-projeto, então. Isso. E essas diretrizes valem por até 4 anos. Em cidades pequenas ou com planos muito detalhados, às vezes nem precisa dessa fase. Certo, 4 anos. E com as diretrizes em mãos? Aí o empreendedor desenvolve o projeto completo mesmo, com todas as plantas detalhadas, cada lote numerado, o desenho exato das ruas, projeto de como vai mexer na terra, como vai escoar a água, tudo. A parte técnica pesada. Exato. E junto vai o memorial descritivo explicando tudo. As regras urbanísticas, quais áreas vão ser doadas para o município e um cronograma das obras de infraestrutura. Esse cronograma não pode passar de 4 anos. E a documentação? Crucial! Tem que apresentar a certidão da matrícula do imóvel atualizadíssima. Se não estiver, pode invalidar tudo. E certidões negativas de impostos e uma garantia de que as obras vão sair do papel. Pode ser uma hipoteca, seguro, fiança. Uma garantia real
De que a infraestrutura vai ser feita. Exatamente. A aprovação final é da prefeitura, via de regra. Mas tem casos que precisam também do aval do Estado. Quando? Se for área de proteção de manancial, por exemplo, ou patrimônio histórico. Se for na divisa de municípios, ou dentro de região metropolitana, ou se for um projeto muito, muito grande, com mais de 1 milhão de metros quadrados. Entendi. E a prefeitura tem prazo para decidir e não pode aprovar nada em área de risco, viu? O projeto aprovado tem que ser executado no prazo do cronograma, senão a aprovação caduca, perde a validade. E aquelas áreas que no projeto são praças, ruas, terrenos para escola, depois que aprova, o que acontece com elas? O loteador pode mudar de ideia? Não pode, não. Esse é um ponto-chave do artigo 17. A partir da aprovação, a destinação dessas áreas públicas fica definida. O loteador não pode alterar. É para garantir que o espaço público seja realmente público. Só se a aprovação perder a validade ou ele desistir formalmente. Ok, então aprovar é um passo gigante, mas ainda não dá para vender os lotes só com a aprovação, né? Falta o tal do registro imobiliário. Falta sim. E é essencial. A aprovação libera para começar as obras, mas para vender legalmente, o loteador precisa registrar o loteamento no cartório de registro de imóveis. Ele tem 180 dias depois da aprovação para fazer isso. 180 dias, 6 meses. E se não registrar? A aprovação caduca, perde a validade. Para registrar, tem que levar um monte de papel de novo para o cartório, título de propriedade, histórico do imóvel, várias certidões negativas de novo, cópia da aprovação, comprovante das obras ou a garantia delas e até um modelo do contrato que vai usar para vender. É uma checagem final bem rigorosa, parece. Para dar segurança, né? E aqui entra uma figura mais recente que você mencionou antes, o patrimônio de afetação. Isso. O que é exatamente? É uma proteção extra para o comprador. O loteador pode escolher afetar aquele empreendimento. Ele vai no cartório e diz: esse terreno, as obras, o dinheiro das vendas futuras, tudo isso está separado do meu patrimônio pessoal e de outros negócios. Ah, tipo uma blindagem para o projeto? Exato. O objetivo é garantir que, mesmo se o loteador quebrar ou tiver outras dívidas, aquele projeto específico tem os bens e recursos reservados para terminar as obras e entregar os lotes. O dinheiro dos compradores daquele loteamento só pode ser usado ali. Nossa, isso dá uma segurança enorme para quem compra na planta. É uma garantia muito importante, sim. Ele é constituído por averbação no registro e se extingue quando tudo é entregue. E se alguém não concordar com o registro? Um vizinho, por exemplo. Pode contestar. Quando o loteador pede o registro, o cartório publica um edital. Qualquer pessoa que se achar prejudicada tem 15 dias para apresentar uma impugnação no cartório, explicando por quê. E aí? Aí o processo para, o loteador e a prefeitura são ouvidos e, se não tiver acordo, vai para a justiça decidir se o registro pode sair ou não. Entendi. E qual o efeito mais importante desse registro? Na prática, para a cidade e para os compradores. Talvez o efeito mais direto e transformador seja este. Assim que o loteamento é registrado, todas as áreas que no projeto eram destinadas a uso público, ruas, praças, áreas verdes, terrenos para equipamentos, passam automaticamente a pertencer ao município. Automaticamente, sem precisar de uma escritura de doação depois. Exatamente, é o artigo 22. Viram bens públicos naquele ato do registro. Isso garante o espaço público de forma definitiva. E, claro, o registro é o que permite o cartório abrir a matrícula individual de cada lote. Só aí o comprador pode ter o seu documento de propriedade seguro e individualizado. Sem registro, nada de escritura individual para o comprador. Isso, a venda fica irregular, insegura. Vamos então para a ponta final. O contrato de compra e venda. O comprador está lá sonhando com o lote. Como a lei protege ele? Olha, a lei traz várias proteções importantes. Primeiro, os contratos de promessa de compra e venda, via de regra, são irretratáveis. Ou seja, depois de assinar, nem vendedor nem comprador podem desistir do nada, sem motivo justo e sem pagar por isso. Não tem me arrependi, simples assim. Não. E se o contrato for registrado no cartório, ele dá ao comprador um direito real sobre o lote, que vale contra todo mundo. Os contratos também têm que seguir um modelo padrão e ter informações mínimas. Que informações? Identificação de quem vende e quem compra, dados do loteamento registrado, descrição clara do lote, preço total, como vai ser pago, juros, se tiver, multas por atraso, quem paga IPTU e taxas e as regras de construção que o comprador tem que seguir.
E tem uma novidade bem importante dos últimos anos, o quadro resumo. Quadro resumo? O que é isso? É tipo um resumo obrigatório, bem na cara do contrato, com as informações mais importantes destacadas. Preço total, quanto é de comissão de corretagem, como vai ser o pagamento, entrada, parcelas, juros, correção e, principalmente, quais as consequências se o contrato for desfeito. Ah, se houver distrato ou inadimplência. Exato. As multas, os prazos para devolver o dinheiro, tudo isso tem que estar lá em destaque negrito. Tem que ter também taxa de juros, se tem direito de arrependimento, prazo para quitar depois das obras, se tem alguma pendência no imóvel e os dados do registro. Puxa, isso dá muito mais clareza para o comprador, antes de assinar. Facilita comparar propostas também. A ideia é essa, transparência total. Se faltar informação essencial nesse quadro, o comprador pode até pedir para anular o contrato depois. É uma proteção forte. Tem mais alguma? Sim, se alguém comprar a área loteada do loteador original ou herdar, essa pessoa assume as obrigações com os compradores dos lotes. E se o loteador falir, isso não rescinde automaticamente os contratos. Em tese, a massa falida tem que continuar. Entendi. Mas e o contrário? Se o comprador atrasa o pagamento das parcelas? A lei regula isso também. O vendedor não pode só pegar o lote de volta. Ele tem que notificar o comprador formalmente pelo cartório, dando 30 dias para ele pagar o que deve. Tem que dar uma chance formal. Sim, se o comprador pagar nesse prazo, tudo certo, o contrato segue. Só se ele não pagar depois dessa notificação é que o contrato pode ser considerado rescindido. E aí tem regras para devolução do dinheiro. Como funciona essa devolução? O comprador perde tudo? Não, não perde tudo. O vendedor pode descontar algumas coisas. Uma taxa pelo uso do imóvel enquanto o comprador ficou com ele, até 0,75% do valor do contrato por mês, a multa prevista no contrato, limitada a 10% do valor, juros pelo atraso, impostos que o comprador não pagou e a comissão de corretagem se estava no preço. O resto ele tem que devolver. Tem que devolver o saldo, sim, geralmente em parcelas mensais e tem um prazo de carência para começar a devolver, que depende se as obras do loteamento já terminaram ou não. E se o comprador construiu uma casa no lote ou fez alguma melhoria? Ponto importantíssimo. Se ele fez benfeitorias necessárias para conservar ou úteis que melhoram o uso, ele tem direito a ser indenizado por elas se o contrato for rescindido. Qualquer cláusula que diga o contrário é nula. Mesmo que a culpa da rescisão seja do comprador. Sim, exceto se a construção foi irregular, contra a lei ou o contrato. Mas as benfeitorias regulares e úteis têm que ser indenizadas. É para evitar que o vendedor se enriqueça injustamente. Justo. Para fechar essa parte dos contratos, e as associações de moradores? A lei fala delas? Fala sim, numa atualização mais recente. Reconheceu formalmente que elas podem ser criadas para administrar, conservar, manter a infraestrutura do loteamento. E que as regras internas delas obrigam os associados, inclusive, a pagar as taxas de manutenção. Deu mais base legal para elas funcionarem. Entendido. Agora, infelizmente, a gente sabe que a realidade tem muito loteamento irregular por aí. O que acontece se alguém começa a vender lotes sem ter registrado o projeto no cartório? Pois é, essa é a prática ilegal mais comum, talvez. E a lei é direta. Artigo 37. É proibido vender ou prometer vender lote de loteamento não registrado. Ponto. E se o comprador descobre que caiu nessa? A lei dá uma saída para ele. Se ele descobre que o loteamento é irregular, ele pode e deve suspender o pagamento das parcelas que faltam. Mas ele tem que notificar o loteador para regularizar a situação em 90 dias. Suspende o pagamento, mas tem que avisar. Ele pode depositar as parcelas em juízo usando o cartório de registro de imóveis. E se o loteador não fizer nada nesses 90 dias, o comprador perdeu tudo? Não necessariamente. Aí entra a prefeitura. Se o loteador não regulariza, a prefeitura pode intervir para fazer a regularização, principalmente para evitar problemas maiores para a cidade e proteger quem comprou de boa fé. A prefeitura pode terminar as obras? Pode. Ela pode executar o que falta de infraestrutura e depois cobrar tudo do loteador. Inclusive, pode pedir na justiça para usar aquele dinheiro que os compradores depositaram. É um mecanismo para tentar consertar a situação. E depois que a prefeitura regulariza? Aí sim, o comprador que estava pagando direitinho pode finalmente conseguir o registro do seu lote em seu nome. Essa intervenção da prefeitura parece fundamental, então.
É crucial, embora nem sempre aconteça na velocidade ou da forma que deveria. E para quem vem de loteamento irregular, tem punição criminal prevista? São penas sérias. É crime contra a administração pública, lá no artigo 50, começar ou fazer o loteamento sem autorização ou diferente do que foi aprovado, ou fazer propaganda enganosa sobre a legalidade, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Reclusão mesmo? Sim, e a pena fica maior, de 1 a 5 anos, se o crime for vender lote de loteamento não registrado ou se o vendedor nem era o dono da terra. E não é só o chefão que responde, não. Diretor, gerente, qualquer um que participe do esquema pode ser responsabilizado criminalmente. Até o cartório? Sim, o oficial do cartório que registrar um loteamento sabendo que não foi aprovado direitinho também comete crime. A lei tenta fechar o cerco. Parece que a lei tenta ser bem completa nesse ponto. Para a gente ir fechando, tem mais algum ponto final relevante dessa lei que vale a pena destacar? Tem alguns pontos rápidos, mas bons de saber. Para transformar a área rural em urbana, precisa ouvir o INCRA e ter a aprovação do município. Loteamentos de programas habitacionais do governo têm algumas exigências simplificadas. Certo. Outra coisa importante, se o loteador faz parte de um grupo econômico, tipo várias empresas ligadas, todas elas podem ser responsabilizadas juntas pelos problemas do loteamento. Evita que usem uma empresa laranja. E as ações na justiça sobre isso correm onde fica o imóvel. Entendi. Bom, depois dessa viagem pela lei, como a gente pode resumir o papel dela? Qual a grande mensagem? Olha, eu diria que a Lei 6.766, mesmo sendo de 79, mas com todas essas camadas de mudanças, ela é a estrutura básica que tenta botar ordem na produção formal da cidade no Brasil. Ela tenta achar um equilíbrio, né? Equilíbrio entre o quê? Entre a necessidade de deixar a cidade crescer, o mercado imobiliário funcionar, mas, ao mesmo tempo, garantir uma infraestrutura mínima, proteger quem compra o lote, que muitas vezes é a economia de uma vida, e manter o controle do poder público sobre esse crescimento. É um equilíbrio difícil de achar, imagino. Muito difícil. E as mudanças na lei ao longo do tempo mostram bem essas tensões. Tensão entre facilitar e proteger, entre garantir infraestrutura e tornar a moradia acessível. E a tensão maior de todas, entre essa cidade planejada, da lei, e a cidade real, informal, que cresce por fora dela por mil motivos. A inclusão do patrimônio de afetação, do quadro resumo, são tentativas de ajustar esse equilíbrio? Exatamente. São respostas a problemas que foram aparecendo, buscando dar mais segurança jurídica, mais transparência, tentativas de aprimorar essa busca pelo equilíbrio. Com certeza. Essa conversa deu uma clareza muito maior sobre o que está por trás daquele terreno ali na esquina que vira um bairro novo. Ajuda a entender a lógica ou, às vezes, a falta dela, né? Pois é. E nos deixa com uma pergunta para pensar, acho eu. Uma pergunta que vai além do texto da lei. Qual seria? O quão longe a cidade que a gente vê e vive todo dia está dessa cidade que a lei tenta desenhar? E mais fundo ainda, quais são as consequências reais, no dia a dia das pessoas, dessa distância? A gente vê isso na falta de saneamento, no risco de deslizamento, na dificuldade de ir e vir, na desigualdade que marca tanto nossas cidades. Uma reflexão importante mesmo. Como essa distância impacta a vida de milhões de pessoas. Exato. Algo para a gente continuar pensando. Com essa reflexão, então, a gente encerra essa nossa análise da Lei de Parcelamento do Solo Urbano. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Foi ótimo discutir esses pontos.